Olá, saudações meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições, meu nome é Leonardo. E vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a parte 2, as coisas que são. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 22, cujo título é As Igrejas do Apocalipse Explicadas, o alerta de Jesus para hoje. Você precisa ver isso. Preste atenção, porque isso pode mudar sua vida espiritual. Você acha que as cartas às 7 igrejas do Apocalipse são apenas mensagens antigas? Se você pensa assim, você está redondamente enganado. Essas cartas são um diagnóstico espiritual direto de Jesus para a igreja hoje. Cada igreja revela uma realidade. Uma perdeu o primeiro amor, outra parecia viva, mas estava morta. Já outra era fiel, mas vivia em meio ao caos. E uma foi chamada de morna e rejeitada por Jesus Cristo. Isso não é sobre o passado. É sobre você, sua fé e sobre sua posição diante de Deus. E o mais sério disso, Jesus não está falando com o mundo, esse sistema maçônico, sionista, satânico que está. Ele está falando com a igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Isso vai mudar sua visão sobre as 7 igrejas. Você acha que as cartas de Apocalipse são apenas mensagens antigas? Não são. Elas são um raio-x espiritual da igreja e da sua vida hoje. Em Éfeso, havia muitas obras, mas algo essencial foi perdido: o primeiro amor. E o alerta foi claro: arrependa-se ou perderá o seu lugar. Em Esmirna, havia dor, perseguição e pobreza, mas aos olhos de Deus, eles eram ricos. Já em Pérgamo, fidelidade misturada com corrupção, doutrinas falsas, idolatria, concessões perigosas, e Cristo deixa claro: ou há arrependimento ou há juízo. Tiatira tolerava o erro. Sardes tinha aparência de vida, mas estava morta. Laodiceia, nem fria, nem quente, apenas morna. E isso causava náusea em Deus. E então vem o momento mais impactante. Jesus declara: estou à porta e bato. Mas atenção, ele não está falando com o mundo, com esse sistema maçônico, sionista, satânico que aí está. Ele está falando com a igreja. Então a promessa é poderosa. Somente ao que vencer será dado o céu. Autoridade, vida eterna e comunhão com Cristo. A pergunta não é sobre as igrejas. A pergunta é: qual dessas igrejas representa você hoje? Então, preste atenção nisso. Poucos percebem. Logo após a poderosa visão de Cristo andando no meio das igrejas, algo urgente acontece. As mensagens das 7 igrejas não são apenas palavras, são alertas diretos, vivos e atualíssimos. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse revelam as coisas que são, ou seja, a realidade da igreja aqui na terra, e o que acontece, e o que antecede o arrebatamento. Isso não é só história, é um diagnóstico espiritual para hoje. Será que a igreja está pronta? E você está ouvindo o que Cristo está dizendo? Você pode estar interpretando errado as 7 igrejas. Vejam bem. A maioria das pessoas lê Apocalipse, mas quase ninguém entende isso. As cartas às 7 igrejas não têm apenas um significado. Elas carregam 3 níveis poderosos de revelação. O primeiro
aplicação local, onde essas mensagens foram reais, enviadas a igrejas reais na época de João. Isso não é simbólico, é histórico. O segundo, aplicação profética. Aqui tudo muda. Essas cartas revelam a condição espiritual de todas as igrejas até o arrebatamento. Ou seja, não é apenas só sobre o passado, é sobre a igreja hoje. E tem mais, o próprio Apocalipse é chamado de profecia. Então essas mensagens continuam vivas, falando com cada geração. Existe uma divisão clara. As coisas que são a igreja na terra. E as coisas que acontecerão depois, é o próximo estudo. Isso significa algo profundo. A igreja precisa cumprir seu tempo antes do que vem depois começar. E terceiro, aplicação individual. Agora fica sério. Essas cartas não são só para igrejas, são para você e para mim. Elas revelam erros, mas também liberam promessas ao que vencer. Então, e cuidado com um erro muito comum. Muitos dizem que essas igrejas representam períodos da história, mas isso não tem base bíblica clara. Isso é teoria humana e gera confusão. Olha só, gera confusão, teorias de variadas religiões, interpretações erradas, ensinos perigosos. Amigos e amigas, a verdade é simples e direta. As mesmas condições de Éfeso, Laodiceia e todas as outras ainda existem hoje. E então chegamos ao ponto final. A partir de Apocalipse 4, versículo 1, tudo muda completamente. Porque dali em diante começam os acontecimentos após o arrebatamento da igreja. Mas permitam-me fazer um adendo aqui. O ensino sobre o arrebatamento da igreja não é uma invenção recente, nem uma ideia surgida na Idade Média. Ela já aparece claramente nas Escrituras do Novo Testamento, sendo registrado pelo apóstolo Paulo por volta de 50 a 51 depois de Cristo, quando escreveu a carta de 1 Tessalonicenses. Nesse período, enquanto estava em Corinto, Paulo ensinou de forma direta e objetiva que os cristãos seriam e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, juntamente com a ressurreição dos mortos em Cristo. Esse ensino não surgiu de mera especulação humana, mas, como o próprio apóstolo Paulo afirma, foi recebido por revelação do Senhor. E isso deixa claro que a doutrina do arrebatamento já fazia parte da fé da igreja primitiva, tá? Sendo ensinada desde os primeiros anos do cristianismo. Não se trata de uma construção tardia, nem de uma teoria moderna desenvolvida séculos depois, mas de um ensinamento apostólico, transmitido diretamente à igreja ainda no primeiro século. Então, muitos antes de John Nelson Darby, que viveu no século XIX, o arrebatamento já era conhecido, pregado e registrado nas Escrituras. Portanto, qualquer tentativa de tratar esse ensino como algo recente ignora o testemunho histórico e bíblico que aponta para sua origem apostólica. Além disso, muitos dos que rejeitam o arrebatamento acabam não considerando corretamente a estrutura profética apresentada em Apocalipse 1,19, onde há uma divisão clara e nós estamos estudando ela. As coisas que viste, as coisas que são e as que depois destas vão acontecer. Essa organização indica uma progressão dos eventos e ajuda a compreender o lugar da igreja e dos acontecimentos futuros dentro do plano profético. Ignorar essa divisão leva a interpretações errôneas sobre o papel da igreja nos eventos finais.
Diante disso, é mais coerente reconhecer que o arrebatamento não é uma novidade teológica, mas sim uma esperança antiga da igreja, enraizada, né? E ensinada desde os tempos dos apóstolos. Eu brevemente farei um estudo sobre isso de maneira mais a miúde. Eu estou falando isso por causa de uma horda de desocupados que falam que o arrebatamento foi criado agora. Mas voltando ao assunto. Então a pergunta que fica é: você está apenas estudando o Apocalipse ou está preparando para o que vem depois? Existe um padrão escondido nas 7 igrejas que quase ninguém percebe. Você acha que as cartas de Apocalipse são aleatórias? Não são. Existe uma estrutura perfeita e assustadora. Tudo começa com Cristo em cada mensagem. Ele se revela de forma específica, mostrando que ele conhece profundamente cada igreja. E algo chama atenção. Todas são elogiadas, menos a última, exceto a última. Agora fica mais sério. Quase todas são repreendidas. Quase todas recebem ordem de arrependimento. Mas 2 delas não. Não têm do que se arrepender. Por quê? Porque foram purificadas pela perseguição. Existe uma progressão perigosa. Cada igreja vai se tornando mais corrupta, até chegar na última, Laodiceia, sem nenhuma virtude. Enquanto a primeira tinha vários motivos de elogios, a última acumula condenações. E isso não é coincidência, até porque coincidência não existe. Mas e trata-se de um alerta espiritual crescente. Porém, mesmo assim, existe uma esperança poderosa. Em todas as cartas existe uma promessa. Está escrito: ao que vencer. E também uma ordem que ecoa até hoje: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E tem algo ainda mais profundo. Cada carta segue uma sequência. Cada mensagem é intencional. E quando a última termina, tudo muda. João é levado para uma nova realidade. As coisas que acontecerão depois destas. Ou seja, a igreja já não está mais na terra. Ela foi arrebatada. Só que a horda aí diz que não. Eles vão diretamente contra a Bíblia. A igreja, ela estará com Cristo e voltará com ele no seu retorno glorioso. Então entenda isso. Essas cartas não são apenas estudo. Elas são um chamado direto para você e para mim hoje. Vencer ou não vencer, ouvir ou ignorar. Essa é a diferença que recompensa a perda. Então, meus amigos, você está apenas ouvindo ou está pronto para vencer? Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Escreve as coisas que são as coisas acerca das igrejas até o arrebatamento da igreja. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É o que existe hoje. Tens perseverado e sofrido por causa do meu nome e não te cansaste. Mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar teu castiçal.
Tens, contudo, a teu favor que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida e que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Está escrito. Então, continuando. Você sabia disso? Sobre a vida eterna? A maioria das pessoas imagina o céu como algo distante, abstrato. Mas a Bíblia revela um detalhe surpreendente. Os salvos irão comer na eternidade. Isso mesmo. As promessas ao vencedor mostram que, mesmo em estado glorificado, haverá comunhão real, viva, até a mesa. Isso não é simbólico, apenas é relacionamento. Jesus já apontava para isso. Refeições após a ressurreição. Comunhão com os discípulos. Um convite para algo maior, muito maior. Isso muda tudo. O céu não é um lugar frio ou distante, é um lugar de vida, alegria e presença real com Cristo. E essa promessa não é para todos, é para o vencedor, é para quem vencer. Então a pergunta agora é simples e profunda. Você está se preparando apenas para ir ao céu ou para viver plenamente com Cristo na eternidade? Então vamos ler agora Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, a igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o derradeiro, que esteve morto e reviveu. Conheço tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas sinagoga de Satanás, os sionistas. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis tribulação durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Está escrito. Essa promessa em Apocalipse é mais séria do que você imagina. Existe algo que muitos evitam falar, mas que a Bíblia deixa muito claro e evidente. O chamado o lago de fogo. O lago de fogo é real. E o mais impressionante é isso. Ao vencedor foi feita uma promessa poderosa. Ele não será lançado ali. Isso revela uma verdade direta. Nem todos escaparão, mas existe um caminho. Vencer não é opcional, é necessário, é indispensável, é fundamental. O Apocalipse, amigos e amigas, mostra o destino final do mal, mas também revela esperança para quem permanece fiel. Livramento, vida eterna e segurança em Cristo. Agora pense nisso com seriedade. Você está vivendo como alguém que vai vencer? Ou apenas esperando que tudo dê certo no final? Porque no fim não é sobre saber, é sobre vencer. Então, continuando aqui, a igreja em Pérgamo, Apocalipse 2, 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas conversas meu nome e não negaste minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que aborreço. Arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná, escondido em uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Está escrito. Palavra de Deus. Então aqui existe, em Pérgamo, na igreja em Pérgamo, existe uma recompensa secreta que poucos entendem. Jesus fez uma promessa, mas não é para todos. É para o vencedor, para aqueles que vencem. E essa promessa é surpreendente. O maná escondido não é simbólico. Ele é real, é reservado, é uma recompensa que será experimentada na eternidade. Assim como o fruto da árvore da vida, isso aponta para uma comunhão profunda e eterna com Deus. E não para por aí, meus amigos e minhas amigas. Será dada uma pedra branca. Nos tempos antigos isso significava uma coisa: vitória. Mas existe algo ainda mais misterioso. Um novo nome escrito nessa pedra. Um nome único, pessoal, que só quem recebe conhece. Então entenda isso. Isso não é sobre bênçãos comuns, porque hoje já temos todas as bênçãos espirituais. Isso é diferente. São recompensas, algo reservado para quem permanece fiel até o fim. Então agora vamos pensar um pouco. Você está vivendo apenas pelas bênçãos de agora? Ou está lutando pelas recompensas eternas? Porque no final, há coisas que Deus já deu, mas há outras que Ele só entregará aos vencedores. Continuando, a igreja em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência e tuas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a porei doente em uma cama e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo vossas obras. Mas eu vos digo, e aos demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não lançarei sobre vós. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim, minhas obras darei poder sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito. Tiatira, né? É a igreja que Deus elogiou, mas também julgou. Jesus se apresenta de forma impressionante. Olhos como chama de fogo, ele vê o oculto. Pés como bronze reluzente, ele julga com justiça. Nada escapa dele, nada fica escondido. E o começo parece perfeito. Obras, fé, amor, serviço, paciência e mais. Eles estavam crescendo. Suas últimas obras eram maiores que as primeiras. Mas então tudo muda. Está escrito:
tenho contra ti. Ou seja, eles estavam tolerando Jezabel, eles estavam aceitando Jezabel, seguindo ela. Uma falsa profetisa que enganava e corrompia os servos de Deus. Como diz o texto, levando a imoralidade, idolatria e desvio espiritual. Né? E aqui está o ponto mais sério. Deus deu tempo para arrependimento, mas ela não quis mudar. E então vem o juízo, tribulação, exposição, consequências inevitáveis. E Jesus declara algo que deveria nos fazer tremer. Está escrito: eu sondo mentes e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Mas há esperança. Existe um remanescente fiel. Pessoas que não se contaminaram. E para eles Jesus diz, está escrito: retende o que tendes até que eu venha. Agora vem a promessa que poucos entendem. Autoridade sobre nações, governar com Cristo, julgar e reinar com Ele. A mesma promessa feita ao próprio Jesus, agora estendida ao vencedor. E mais, eu lhe darei a estrela da manhã. Isso não é simbólico apenas. É participação direta na glória de Cristo. E o chamado final ecoa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem é para hoje. Você pode estar crescendo, fazer coisas certas, porém tolerando algo que pode destruir tudo. No fim, não é só sobre o que você faz para Deus, é sobre o que você permite permanecer dentro de você, é sobre o que você permite fazer, deixar se manter dentro de ti. Então, você está entre os que toleram ou entre os que vão vencer? Então vamos lá. A igreja em Sardes, Apocalipse 3, versículo 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, depois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, se não vigiares. Virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só o que está escrito já para a igreja de Sardes. Sardes, a igreja que parecia viva, mas estava morta. Nós acabamos de ler. Essa é uma das declarações mais impactantes e chocantes de Apocalipse. Está escrito: você tem nome de que vive, mas está morto. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Ou seja, ele vê além da aparência. E aqui está o problema. Tinha reputação, tinha aparência, parecia viva, mas por dentro estava morta. Então vem o chamado urgente: acorda, seja vigilante, arrependa-se, porque se não vigiar, Cristo virá como um ladrão, de forma inesperada e sem aviso. Mas nem tudo estava perdido. Nem tudo.
Havia um pequeno grupo fiel, pessoas que não se contaminaram. E para esses uma promessa poderosa: andarão de branco com Cristo. O próprio Cristo disse, está escrito: e para o vencedor, vestes brancas, nome no livro da vida que jamais será apagado, reconhecimento diante de Deus e dos anjos. Então imagine isso, seu nome sendo declarado diante do céu inteiro. E mais uma vez o alerta ecoa. Quem tem ouvidos, ouça. Essa mensagem é direta para hoje. Você pode ter aparência de fé, aparência de vida espiritual, né? Mas por dentro está distante de Deus. Vemos muitas ações aí. Só que no fim, amigos e amigas, não é sobre o que os outros veem, é sobre o que Deus vê. Então, você está realmente vivo espiritualmente ou apenas mantendo uma aparência? Vamos à próxima aqui, a igreja em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13, está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tá? Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, são os sionistas, mas mentem. Sim, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que te amo. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Olha a figura de linguagem. Para tentar os que habitam na terra. Eis que venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce do céu, procedendo do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito. Então, meus amigos, Filadélfia, uma igreja pequena que agradou a Deus. Jesus se apresenta de forma poderosa. Aquele que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. E então vem algo surpreendente. Essa igreja tinha pouca força. Não era poderosa, não era grande, não era influente, mas tinha algo que mudou tudo. Permaneceu fiel, guardou a palavra, não negou o nome de Cristo. E por causa disso, Jesus declara: coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. E mais, Deus promete proteção em meio à prova que virá sobre o mundo. Isso é cuidado direto de Deus com os fiéis. Só que existe um alerta. Há um alerta. Está escrito: guarda o que tens. Porque é possível perder a coroa. É possível. E agora vem uma das promessas mais incríveis. Você será feito coluna no templo de Deus. Ou seja, estabilidade, autoridade, permanência eterna e nunca mais sairá dali. E algo ainda mais profundo, de que nomes serão escritos sobre você. O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, o novo nome de Cristo. Isso não é simbólico, é literal, visível e eterno. E
Mais uma vez o chamado ecoa. Quem tem ouvidos, ouça. Essa mensagem ela é poderosa. Não é sobre ter muita força. Não é sobre ser grande. É sobre ser fiel. Então, você está esperando ser forte para servir a Deus ou está sendo fiel com o que já tem? Porque no fim, meu amigo e minha amiga, não é o tamanho da sua força, mas sim é a sua fidelidade que abre portas que ninguém pôde fechar. Então a igreja em Laodiceia, vamos a ela. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Porque disse, aqui é uma figura de linguagem. Porque dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Laodiceia, a igreja que Jesus rejeitou. Essa é talvez a mensagem mais forte de todas. Você não é frio, nem quente, mas é morno. E a consequência é chocante. Eu vou vomitar você na minha boca. E sabe o mais perigoso? Eles achavam que estavam bem. Sou rico, tenho tudo, não preciso de nada. Mas Jesus revela a verdade. Miserável, pobre, cego, nu. E isso é impactante. Isso é assustador. Uma igreja que se acha forte, mas está completamente enganada. Será que hoje já não está acontecendo isso? Muito bem. Então, continuando aqui. Então vem o conselho de Jesus. Compre ouro provado no fogo, vista roupas brancas, unja os olhos para enxergar, ou seja, volte para o que é verdadeiro. E mesmo com tudo isso, existe amor na correção. Está escrito, eu repreendo e castigo a quem amo. É como um pai ou uma mãe que repreende o filho. E então vem uma das cenas mais poderosas da Bíblia. Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Não no mundo, mas da igreja. E ele faz um convite, pessoal. Se alguém ouvir, se alguém abrir, ele entra. Ele se relaciona. Ele tem comunhão. E a promessa é impressionante. Ao que vencer, será dado sentar com Cristo no trono. A mesma vitória de Jesus, compartilhada com o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Essa mensagem direta. Você pode estar dentro de uma denominação, mas com Jesus do lado de fora. No fim, não é sobre riqueza, não é sobre aparência, é sobre abrir a porta para Cristo.
Então, Jesus, responda com sinceridade. Jesus está dentro da sua vida ou ainda está batendo do lado de fora? Porque a maior tragédia não é rejeitar Jesus, é achar que está com Ele quando não está. Isso não é fácil. Então, meus amigos, para concluir o estudo de hoje, depois de todas essas mensagens, uma verdade fica clara. Jesus conhece cada detalhe da nossa vida espiritual. Ele vê nossas obras, nossas intenções, nossos erros escondidos, nossa fidelidade silenciosa. E todas as cartas apontam para uma mesma decisão. Ou você ouve ou você ignora. Ou você se arrepende ou enfrenta as consequências. Ou você vence ou perde recompensas eternas. Porque no final, meu amigo e minha amiga, não importa em qual igreja você se identifica, o que importa é se você está disposto a mudar, a arrepender-se. Então, meus amigos, agora eu quero saber de você. Com qual dessas igrejas você mais se identifica? Então, se esse estudo de hoje te fez refletir, deixa o like, se inscreva. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas, que esse é o objetivo, alcançar mais pessoas, né? Deus abençoe aqueles que já estão aqui. E não se esqueça, se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender verdades bíblicas profundas em que poucos estão ensinando, muito poucos. E compartilhe esse vídeo com alguém, porque essa mensagem pode transformar uma vida. Até um próximo estudo, meus amigos, se Deus quiser. Valeu!